A paz do Senhor Jesus, Igreja Online, Geração Semear Vidas. Semana passada, no estudo bíblico, no culto de doutrina, nós falamos sobre a Igreja Universal, ou seja, a Igreja verdadeira, certo? A igreja que é alicerçada, certo? Nos alicerces de Cristo Jesus. Aprendemos que Jesus, ele é a base da igreja. Ele é a rocha, a qual a igreja verdadeira é edificada. Hoje nós vamos falar sobre a igreja local. O que é a igreja local, certo? O que é a igreja local, certo? Então, amados, a igreja local, nem precisa ser dito que o fundamento da igreja verdadeira deveria ser também o da igreja local. O fundamento da igreja verdadeira deveria ser também o mesmo da igreja local. A igreja verdadeira é aquela que tem como pedra angular, rocha angular, o Senhor Jesus. Assim também a igreja local deve ser da mesma forma. Ou seja, a igreja local é uma expansão da igreja universal, a verdadeira igreja. Porém, é muito triste, É muito triste saber algumas verdades que algumas igrejas locais têm sido construídas sobre um homem, Algumas igrejas locais têm sido construídas sobre um homem, Às vezes eu vejo algumas placas, igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que, não vou citar nomes. E embaixo tem assim, no ministério do bispo não sei o que lá, no ministério do pastor de não sei o que lá, no ministério do apóstolo não sei o que lá. Então, é triste saber que algumas igrejas locais são referidas à base de um homem, certo? À base de um homem. Porque, irmãos, a igreja verdadeira, ela não é produto de esforço do homem. A igreja verdadeira não foi organizada. A igreja verdadeira não foi organizada, ela nasceu. Percebeu a diferença? A verdadeira igreja não foi organizada, ela nasceu. Amados irmãos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, a igreja verdadeira ela é chamada de igreja dos primogênitos. No grego é prostotokon, no plural. Isso quer dizer que o novo nascimento é a primeira condição de identificar uma igreja verdadeira. O novo nascimento. O segundo está no batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é a segunda condição que caracteriza uma igreja verdadeira. Entendeu? Pois, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz que nós todos, fomos batizados em um corpo, em um só corpo, em um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então todos foram batizados em um só Espírito. Assim, portanto, a igreja local ela tem que ter a mesma característica da igreja verdadeira, a igreja dos primogênitos. Esse batismo ocorreu no Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Nós somos batizados por Jesus com o Espírito Santo. Ele nos batiza com
o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Quando João Batista diz assim, ó, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa tem que ser a base da igreja local, certo? Acompanhando os primórdios da igreja verdadeira, a igreja universal, a igreja verdadeira, a igreja conhecida como a igreja dos primogênitos. E a igreja local nasceu de forma muito simples. Quando nasceu a igreja verdadeira, no início com muita dificuldade, os discípulos se espalhando, os irmãos se espalhando e recebendo o novo evangelho de Cristo Jesus, foram então assim cooperando, certo? Trabalhando para espalhar a igreja. Esse espalhamento, essa expansão foi que foi configurada como uma igreja local, certo? Da igreja verdadeira, a igreja universal, a igreja verdadeira, aquela que foi dos primórdios, dos primogênitos. Então, assim fica encerrada a aula de hoje, certo? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.